que você acha? Que toda a água que a gente bebe faz bem para a saúde? Responde aí. Toda a água faz bem para nossa saúde? Responderam aqui, não. É verdade, nem toda água faz bem para nossa saúde, tá? Então aqui a água não é só um hidratante, ela é um nutriente e isso faz muita diferença. A água ser só um hidratante e ser um nutriente. O que é um nutriente? É que nutre, que contém vitaminas, minerais, que nutre as nossas células. Então a água, ela é um nutriente para as nossas células, para o nosso organismo. Para vocês terem noção, pegando o gancho da aula de ontem, quem estava na aula de ontem, eu falei bastante sobre a mente, sobre o cérebro, como funcionam os neurônios, as sinapses, as ligações dos neurônios, como que funciona. Para você ter noção, o nosso cérebro, ele é composto por 85% de água. Então, gente, se a gente não bebe água, o que será do nosso organismo? Só a estrutura do cérebro. Agora, se for fazer uma análise do corpo completo, o nosso corpo, ele é 70% água. Entende? Então, olha a importância de você tomar água. Olha a importância da gente sempre estar com um copo de água. A desidratação. Como que funciona a desidratação? Gente, falando de água, hoje eu vou beber bastante água. Inclusive a minha está água com limão, tá bom? Eu estou com água com limão aqui. 66% ocorre a desidratação dentro da célula, tá? Intracelular. E 26% ocorre no intestino e 8% no sangue, entende? Então, gente, a desidratação, ela começa na área mais importante, que é a célula. Por isso que muitas das vezes a gente às vezes não tem sintomas de desidratação, porque ela está começando lá dentro da célula, para depois ir para o intestino, para depois vir para o sangue. Existem os níveis de desidratação que eu vou falar logo a seguir, e isso acaba sendo muito ruim, né? Quando a gente está nesse período de desidratação, a gente acaba perdendo alguns nutrientes, até mesmo de alimentos e até mesmo da própria água, tá? Então, você vai entender aqui se você está desidratado ou não. Pode ser que você esteja desidratado e você não sabe. Sabia disso? Porque maior parte da população contém desidratação. Tudo que eu tô falando aqui, gente, é artigo científico comprovando, tá bom? Não acredite em mim, como diz o Dr. Lair Ribeiro, não acredite em mim, acredite nas estatísticas, nos estudos científicos. Se você quiser ir lá no Google Acadêmico, no PubMed, que são plataformas que têm artigos científicos, vai lá e pesquise para você ver. Então, maior parte da população tem desidratação sem sintomas, entende? Classificação da desidratação. Qual que é? Tem a leve, moderada e severa. A leve, qual que é? A diminuição na quantidade de urina e uma urina amarelada. Por incrível que pareça, você já, num dia que você bebeu muita água, que você foi no banheiro, você viu que a sua água saiu, a sua urina saiu como se fosse a cor da água. Já aconteceu isso com você? Você não, quando acontece isso é porque você está, hidratado. Agora, quando você vai no banheiro e faz aquela urina amarelada, tem umas que é muito fétida, né? Que é bem fedida. É um sintoma da desidratação, entende? Então, muitas pessoas têm esses sintomas diariamente e não sabe, entende? E a classificação moderada já é dor muscular, cãibras, perda de equilíbrio,
Tudo isso, a desidratação faz com o nosso organismo. Piora da dor de cabeça, tonturas. Tudo isso são sintomas da desidratação. Se você está numa desidratação moderada e tem esses sintomas, você precisa urgentemente beber água, tá? E eu vou falar qual água aqui é a mais recomendada, tá bom? E a severa? A severa é aquela falta de suor, diminuição dos batimentos cardíacos, olheiras nos olhos, febre baixa e constante. Então, quando a pessoa está com um nível de desidratação severa, isso aí precisa até consultar o médico, né? Porque já está assim bem avançado. Então, para que você não entre nesses níveis de desidratação, é simples, sabe? Por isso que eu falo, o simples funciona. O simples funciona. Tudo que vem da natureza, entenda uma coisa, tudo que vem da natureza faz bem para a nossa saúde. O nosso corpo está preparado para receber tudo aquilo que vem da natureza, entende? E a água é uma delas. Então é isso. Olha, a desidratação, falando ainda de desidratação, gente, um bebê, né, falando do pH aí, o bebê, ele tem o pH neutro, sabe? E conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos ficando com pH ácido, entende? E a partir dos 40 anos, perdemos a capacidade de tamponamento. O que é esse tamponamento? O bicarbonato de sódio perde a sua força. Esse tamponamento é a capacidade de modificar o pH. Então, se você está com pH ácido, o que esse tamponamento faz? Ele libera várias estruturas para que volte ao pH base, ao pH que ele precisa ser, entende? E a partir dos 40 a gente perde essa capacidade, entende? Vai perdendo. Então, por isso que é importante, principalmente a partir dos 40 anos, a gente beber a água que chamamos de água alcalina. Eu vou falar sobre essa água, tá? Então, a água alcalina é muito importante para nutrir as nossas células, tá? Quando eu desidrato, eu diminuo a serotonina. O que é a serotonina? É o neurotransmissor, o hormônio da felicidade. Quando eu desidrato, eu diminuo a melatonina. O que é a melatonina? É o neurotransmissor do sono. O que dá aquele sono reparador, aquele sono que você dorme a noite inteira. Quando eu desidrato, eu diminuo o meu sistema imunológico, entende? Eu perco micronutrientes e minerais, podendo aí desencadear deficiências de ômega 3, por exemplo. Entende? Então, a desidratação, ela é muito séria. Não é, eu não gosto de beber água, eu prefiro beber chá. Eu prefiro beber suco que tem água. Não, vocês vão aprender hoje que a água é insubstituível. Precisa. A água, como eu disse, ela é um nutriente. Então, todos os nutrientes que contém na água, não vai conter no seu suco, no seu chá. Pode ser que o chá, ele vai te ajudar em outras coisas. Mas, o benefício que a água te traz, nenhum outro vai te trazer, entende? A água, ela é insubstituível, tá? Vocês entendem? Ó, é só o comecinho da aula e vocês viram a importância que é você ficar hidratado, você tomar água. É o básico do básico. E eu não sei se você passa por isso, mas você já percebeu que quando você vai passando os anos, você perde a vontade de beber água? Você perde essa vontade. Por quê? Porque o organismo vai ficando mais ácido, entende? E o que vai neutralizar esse organismo? A água. A característica aqui, ó. Então, eu vou falar aqui para vocês a característica da água, tá? A água, ela contém pureza. O que é a pureza?
A pureza é livre de qualquer contaminante, de qualquer coisa que contamine a água. Uma água boa, tá? Aqui eu vou falar as características de uma água boa, de uma água de qualidade, tá bom? Então, ela é livre de qualquer contaminante, tá? Essa é a pureza. E a mais recomendada é aquela água mineral, tá bom? Porque a água mineral, ela é livre, ela é uma pureza ótima, ela é livre de qualquer contaminante que possa prejudicar o nosso organismo, tá? A água também tem a condutividade. O que é essa condutividade? É enriquecido em minerais. E quais são esses minerais? Cálcio, magnésio e potássio. A condutividade da água que contém esses 3 minerais, você está com uma água excelente. O redox. O que é o redox? O redox é quando a água tem função antioxidante. Então, se sua água que você toma tem essa função antioxidante, só que assim, a água ela precisa ter todas essas características, entende? Todas essas características para ser uma água boa, tá bom? O redox é essa função antioxidante que a água tem. É por isso que ela não é a água ela não é só um hidratante, ela é um nutriente, entende? E o que é nutriente? É que contém minerais, vitaminas. E quais são os minerais que eu acabei de falar? Magnésio, cálcio e potássio, tá? Tensão superficial. O que é essa tensão superficial? Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Tá vendo atrás dessa imagem? Tem umas moléculas assim. Eu coloquei proposital essa molécula, porque é essa molécula de água hexagonal que tem uma tensão superficial boa. Então, é uma molécula que contém aí uma estrutura que ajuda a absorver melhor no nosso organismo. Então, se você tem uma água com tensão superficial hexagonal, que é essa molécula que está na figura atrás aí, você tem uma água ótima, porque assim que você bebe essa água, rapidamente ela é absorvida no seu organismo, entende? E o pH da água, não sei se você já ouviu falar, que é muito importante o pH da água também, né? O pH da água, o mais recomendado para uma água boa é acima de 7. É acima de 7. E você encontra a água aí, gente, ácida, absurdo. Água até mesmo um pouco cara. Absurdo o preço. E a água é ácida, o pH dele é ácido. Então, ele não vai nutrir nada no seu organismo. Eu coloquei essa foto proposital, eu que tirei. Eu fui no mercado um dia e eu vi essa água São Lourenço. E essa água, aqui ó, Maria Conceição falando, estou com dificuldade para fazer a coleta de sangue por estar desidratada. Tá vendo? Tá vendo como é muito importante a gente beber água? Porque a gente hidrata todas as células, a gente nutre todas as células, tá? Então, gente, eu fui no mercado e encontrei essa água São Lourenço, né? É uma água conhecida. Será que toda água cara quer dizer que é uma água boa, que é uma água de característica boa? Entende? Não, gente, não é. Sabe por quê? Tá vendo a figura do lado que tá circuladinho ali? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Sabe qual é o pH dessa água São Lourenço? 5,25. Então, é um pH ácido. Um pH muito ácido. Então, você compra, às vezes, uma água achando, se é caro, é bom. Você compra uma água assim e, no fim, você tá acabando com o seu organismo, tá? Você está acabando com o seu organismo. Então, prestem bem atenção na água que você vai comprar. Veja o pH da água, tá? Sempre olhe o rótulo e sempre vai lá no pH. Sempre vai lá no pH.
Eu falo que eu sou a louca do rótulo, porque tudo que eu vou comprar, eu olho o rótulo, e é o certo. A gente costuma, né, uma vida tão corrida e tal, e às vezes eu nem gosto muito de ir no mercado, porque eu sei que eu demoro. Eu não consigo ir lá, pegar um produto e não olhar o rótulo daquele produto, entende? E é bom a gente criar esse hábito de ver o rótulo dos produtos, para a gente ver o que a gente está ingerindo, né? E aqui, ó, o pH, a escala de pH, né? Para vocês entenderem mais ou menos aqui, ó. O pH 7 é o pH neutro. Acima do 7 se torna alcalino. Abaixo do 7 se torna ácido. Entende? Então, aquela água com pH 5,25 que eu acabei de mostrar, é ácido. É um pH ácido. E as doenças, os micro-organismos, eles gostam de ambiente ácido. E eu vou contar aqui uma história para vocês, tá? Do Dr. Batman Gelid. Esse médico é uma história muito interessante mesmo. Gente, vocês precisam ouvir essa história, porque eu tirei duas lições, né? Duas lições aí. E eu vou compartilhar com vocês dessa história, a lição que eu entendi, tá? Ele nasceu no Irã, estudou medicina na Inglaterra e depois ele voltou para o Irã para atuar. Só que por questões ideológicas, por questões políticas, ele foi condenado a 31 meses de prisão. Então, já pensou? Você sai do seu país para estudar e aí você volta e por questões políticas você é preso. Então, isso aconteceu com ele. E então, na prisão, o que aconteceu? Eles viram, né, que ele era médico e falou assim, olha, a gente vai te dar uma função aqui então. Já que você é médico, você vai cuidar dos prisioneiros. Você vai ser o médico aqui dos prisioneiros. Como a gente não tem nenhum prisioneiro médico, então é você, a função é sua agora. Só que tinha um detalhe. Tinha um detalhe muito interessante. Ele não tinha nada, não tinha remédio, não tinha nada que ele pudesse usar para medicar, para tratar os prisioneiros. Não tinha nada. Sabe o que tinha, gente? Água e sal. Só isso. Tinha água e sal. Então, ele tratou os prisioneiros com água e sal. Por incrível que pareça. Isso é uma história verídica. Pode colocar aí o nome dele, procurar. Ele tem 6 livros, tá? Pode procurar, porque é uma história verídica. E então, gente, ele ficou esses 31 meses e quando estava perto dele ser solto, ele pegou e falou assim, não, eu não posso ser solto agora, eu preciso ficar mais 4 meses preso. Então já pensou? A pessoa tá lá, foi presa por questões políticas, aí está lá, vai ter que fazer a sua função de médico dentro da prisão e quando está perto de ser livre, de sair da prisão, ele não quer sair, ele quer continuar. Mas por que ele quer continuar? Porque ele estava fazendo um estudo da água e do sal também. Ele estava fazendo e ele percebeu que ele estava tratando os prisioneiros com água e sal e eles estavam se curando. Eles estavam curando. Então, ele falou, não, eu preciso concluir essa pesquisa, por isso que eu preciso de mais 4 meses. E então, depois disso, ele focou a vida dele para estudar a água. Para vocês terem noção que a gente fala, ai, água. Gente, a água é muito complexa. É muito complexa, entende? Então, depois disso, ele publicou 6 livros falando da importância da água e do sal, por incrível que pareça, que eu vou falar aqui hoje também, tá bom? Então, já pensou? Então, qual foi a lição, né, que eu falei que eu aprendi? Que foram 2. A primeira, a água
né, da importância, que eu vou falar aqui, um resumo do que ele concluiu da água. E a segunda, gente, que às vezes a gente está em algumas situações que a gente não entende, em alguns momentos da vida que a gente não entende. Só que, como eu sempre digo, e como eu sou cristã, e a Bíblia sempre diz isso, tudo tem propósito, entende? Então, o propósito dele era estar preso, era ele ser preso, para ele cuidar daqueles prisioneiros, para poder estudar e vir com esse conhecimento tão valioso que ele nos trouxe da importância da água e do sal. Entende? Então, às vezes a gente não entende, mas a situação aqui tá difícil, você não sabe a minha história, é muito difícil o que eu estou passando. Entenda que tudo tem propósito, tudo. Já pensou? Ele lá preso e depois ainda não queria nem ser solto porque ele precisava terminar o estudo. Ele entendeu o propósito dele naquela prisão. E se ele não fosse preso? Será que ele teria esse estudo da água? Será que ele iria a fundo estudar a água? Será que ele iria escrever 6 livros? Entende? Então, sempre pense que tudo tem um propósito. E tudo que você passa na vida é passageiro. É tudo passageiro, tá bom? E quais foram os 4 erros que, resumidamente, né, do livro dele, os 4 erros que ele encontrou que as pessoas falam muito e é errado, é errado. Quais são esses erros? Boca seca. Quando a gente tá com boca seca, as pessoas falam, tá com sede. Isso é um erro. Foi ele que falou, tá? Boca seca é um erro. Não é porque você está com a boca seca que você está desidratado, que você está com sede. Sabe por quê? Que nem agora. Eu estou aqui conversando com vocês, eu estou aqui falando bastante e minha boca agora tá seca. Mas desde que começou a aula, eu estou bebendo água. Isso quer dizer que eu estou desidratada? Isso quer dizer que eu estou com sede? Não. A minha boca só tá seca, entende? É até um costume, né? Até eu falei isso aqui. Nossa, eu tenho muita sede quando falo, mas é uma questão também de cultura, né? A gente fala esses termos, mas não tem nada a ver, tá? Não é porque você tá com a boca seca que você está com sede ou desidratado, tá bom? Água é solvente. O que as pessoas falam de água é solvente é errado também. Isso é mais termos científicos, né? Os cientistas falavam que a água é um solvente e ela não é, tá? Por isso que eu comecei a aula falando que a água ela não nutre. A água, ela não só hidrata, como ela nutre. Porque se a água fosse só solvente, ela só hidratava o nosso organismo. Mas não, ela também nutre, tá? Então, ele chegou nessa conclusão também. E também, quando você está desidratado, você sente sede. Você já ouviu isso? Você acreditava que quando você estava desidratado, você sentia sede? Quando você fala assim, nossa, eu tô com sede. Você tá com sede porque você tá desidratado já. Não pode sentir sede, porque você já tá desidratado. Você acreditava nisso? Responde aí nos comentários pra mim, gente. Gente, como a gente aprendeu lá no comecinho da aula, a desidratação, ela começa por onde? Pelas células, dentro da célula. Então, gente, esse médico, depois de tanto sofrimento, porque também não foi fácil, né, o que ele passou ali, mas também depois de tantos estudos e provas, ele chegou à conclusão que não é porque você sente sede que você está desidratado. Como a gente aprendeu, a desidratação, ela começa dentro da célula. Às vezes você não tem nem sintoma, então a sede não quer dizer que você está desidratado, tá? E também uma outra questão que ele colocou, você pode substituir a água por outros fluidos. Como eu disse anteriormente, mas eu tomo chá, não tomo água, mas eu tomo bastante chá.
Eu não tomo água, mas eu tomo suco. Nossa, o suco tem bastante água. Eu não tomo água, mas o refrigerante nem se fala, né, gente? Pelo amor de Deus. Vou falar aqui depois o pH de um refrigerante super conhecido, para vocês terem noção de como é complicado o negócio. Então, você não pode substituir a água por outros fluidos, tá bom? Se você precisa beber aí mais ou menos 2 litros de água por dia, né? Você precisa beber água, porque ela é um nutriente. Vocês entenderam agora o porquê que a água não substitui outros fluidos? Porque a água é um nutriente. Você tomando chá não vai ter aquele nutriente que só a água tem. Entende? Você tomando o suco não vai ter aquele nutriente que só a água tem. Então, por isso que é muito importante beber a água. É muito importante. Então, a partir de agora, que vocês estão sabendo disso, por favor, hein? Quero todo mundo bebendo água. O sal. Em base do estudo daquele doutor, né, do médico, eu vou continuar falando aqui do sal, tá? Quem aí já ouviu falar muito que sal faz mal para a saúde? O sal, o que é o sal? O sal mesmo, sal integral, né? Ele contém mais de 80 tipos de minerais. Nem se você mandar manipular 80 tipos de minerais, a farmácia de manipulação não vai conseguir. Mas o sal integral, o que é o sal integral? É aquele sal marinho, o sal do Himalaia, tá? Ou só sal integral mesmo. Todos eles contêm 80 tipos de minerais. E o que é esse sal que a gente tem na nossa cozinha, que muitas das vezes as pessoas falam, cuidado com o sal, cuidado com o sal. O que é esse sal que a gente contém? Eles, nesse processo, eles pegam o sal, nesse processo de refinamento do sal, eles colocam solventes, eles colocam substâncias, químicos, para mudar a estrutura do sal. E nesse processo, ele perde todos os nutrientes, todos os minerais. E o que sobra de tudo isso? O cloreto, o cloro. Só sobra o cloro no sal e o sódio. Tá vendo aqui essa imagem aqui em cima que eu coloquei? ClNa. Tá vendo isso? É cloreto de sódio. Então, o que a gente tem na nossa cozinha não é o sal, é o cloreto de sódio. Tá vendo a diferença? A diferença do sal realmente integral e do cloreto de sódio. O cloreto de sódio sim faz mal para a saúde. O cloreto de sódio sim faz mal para a saúde. Então, o outro tipo de sal, ele contém esses minerais, que é muito benéfico para a nossa saúde, né? Como eu falei, se você mandar manipular, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Entende? Então, depois no final, eu vou falar para vocês como que você pode fazer essa misturinha e como que o médico, aquele médico lá, tratou os pacientes dele. Então, eu vou ensinar você no final dessa aula como que aquele médico tratou os pacientes dele com água e sal, tá? Por isso que ele tratou com sal, não foi com cloreto de sódio. E por isso que os prisioneiros, eles se curavam das doenças. Até mesmo prevenia doenças. Não só curava, como prevenia, tá? Então, o sal, cloreto de sódio, realmente não faz bem para a saúde, tá bom? E quais são os benefícios? Quais são os benefícios do sal marinho, gente? Regula a distribuição de água no organismo, ajuda no funcionamento das enzimas,
enzimas do nosso estômago, a gente contém muitas enzimas que ajudam no processo de metabolismo até mesmo, regula a pressão sanguínea, atua na contração cardíaca, ajuda no transporte de oxigênio. Olha os benefícios que tem o sal marinho. É claro que tudo em excesso faz mal. Como eu coloquei na imagem que eu vou postar hoje no Instagram, qual que é a diferença? O que diferencia o remédio do veneno? A dose. É a dose. Então, tudo em excesso faz mal, gente. Até água em excesso faz mal. Entende? Por isso que a gente precisa equilibrar. Esse é o ponto, o equilíbrio. Entende? E aqui, no final, aqui eu coloquei essa colherzinha com água aqui, porque no final eu vou ensinar a vocês como fazer a misturinha do sal para beneficiar você. Até mesmo, mas eu tenho pressão alta, pode? Pode, deve, porque esse sal marinho vai ajudar a regular a sua pressão. Tá vendo ali, ó? Regula a pressão sanguínea. Então, ele vai ajudar, com todos os minerais que ele contém, ele vai ajudar aí a regular a sua pressão, tá? No final dessa aula, eu vou ensinar a vocês como faz essa misturinha para vocês tomarem, tá bom? Então, vamos agora à água com limão. A verdade sobre a água com limão. A água com limão, ela é bem discutida, né? Bem discutida. Mas vamos ver a verdade agora. Então, gente, vamos lá, água com limão. Vamos começar, antes de falar da água com limão, vamos começar falando de acidez, tá certo? Vamos começar aí falando de acidez, que é um tema aí que tem a ver com água com limão. A maioria das doenças vem acompanhado de acidez. Quando se tem acidez crônica, se tem predisposição ao câncer. Porque um do mecanismo para chegar no câncer é a acidez, por ele diminuir o oxigênio. Então, o que acontece? Quando a pessoa está ácida, ela tem a diminuição de oxigênio. E quando aumenta mais esse acidez, lembra que eu falei de ácido e alcalino? Quando se tem alcalinidade, tem mais oxigênio. Entende? Então, como eu falei, as doenças, eles gostam de meio ácido. Eles amam meio ácido. E eles começam a se desenvolver, até mesmo o câncer. Entende? O câncer, ele se desenvolve em meio ácido. Tá? Então, aqui uma curiosidade, né? Que eu falei que eu ia falar do refrigerante. Gente, eu pesquisei no Google e olha, no site da Coca-Cola mesmo, tá? Apareceu aqui que qual é o pH desse refrigerante? 2,5, extremamente ácido. Vocês entendem? O que vocês estão ingerindo é um absurdo, gente, é um absurdo. Eu faz muito tempo já que eu não tomo refrigerante. Ele desregula toda a estrutura do seu corpo. Por quê? Como eu falei do tamponamento, antes dos 40, ainda essa função do tamponamento, ele vai tentar regular aquela acidez. Ele vai tentar regular. E depois dos 40, você não tem mais a mesma capacidade. E o que acontece? O seu organismo vai ficando ácido, mais propício a desenvolver doenças. Entende? Você sabia? O omeprazol elimina ácido clorídrico do estômago. Quando a gente toma o omeprazol, esse ácido clorídrico, ele é muito importante para manutenção do nosso estômago. Ele é muito importante. Então, quando a gente toma esse medicamento, ele elimina esse ácido que é tão importante para o nosso estômago. Só uma curiosidade aí para vocês. E como eu disse, a maioria das doenças vem acompanhado de acidez. Entende?
como que é perigoso esse negócio de acidez? Olha aqui o limão. Agora vamos falar do limão. O limão, ele contém 7 minerais alcalinos. Por isso que ele é muito bom. Por isso que ele tem muitos benefícios para a saúde. Ele contém caemferol, ele contém naringenina, limonoides, pectina, ácido cítrico, vitamina C, esperidina. Tudo isso ele contém. E tudo isso tem uma função para ajudar no nosso organismo, para ajudar na prevenção, para ajudar até mesmo a eliminar algum tipo de problema, algum tipo de doença. Ele ajuda também, gente, tá? Em hipótese alguma eu tô falando da cura, tá bom? Entenda uma coisa, ele ajuda, tá? Tudo que eu estou falando aqui é uma forma de ajudar o seu organismo. É como se fosse o seu organismo, ele tem a autocapacidade de cura. Você sabia disso? O seu organismo ele tem a autocapacidade de cura. Só que a gente ingere tanta substância que atrapalha o nosso organismo de ter essa capacidade. Então, quanto mais a gente eliminar substância, agrotóxico, embutidos, todos esses que eu vou falar muito sobre na aula de alimento versus inflamação, então todos esses industrializados, tudo isso acaba atrapalhando o nosso organismo, tá? E o limão contém esses 7 minerais top que ajuda aí nesse processo do nosso organismo, tá? E os benefícios? Quais são os benefícios da água com limão, tá? Eu vou também ensinar vocês a receitinha de como beber água com limão, tá? Não é também pegar um limão inteirinho e espremer em 200 ml de água. Pode fazer mal também, tá bom? Como eu disse, tudo em excesso faz mal. Então, eu vou ensinar também no final dessa aula como que vocês vão fazer essa misturinha, tá? E ele melhora o sistema imunológico. Por que ele melhora o sistema imunológico? Porque ele é rico em vitamina C. Então, ele melhora. Ele ajuda na saciedade. Ele tem poder anti-inflamatório. Sabe por quê? Porque ele contém o flavonoide e esperidina. E esses dois componentes, esses dois minerais, ajudam, têm ação anti-inflamatória. Ele melhora na digestão, estimulando aí as enzimas digestivas. Ele aumenta a absorção do ferro, previne problemas cardiovasculares e combate até pedra nos rins. Então, assim, um dos benefícios, porque tem muito mais benefício. E por que ele combate a pedra no rim? Porque ele é um diurético, entende? Então, aumenta o volume da urina e ajuda aí a combater as pedras nos rins, entende? E a receitinha que eu prometi da água com limão. Como que você vai fazer? Meio limão espremido para 500 ml de água, tá? Você pode também espremer um limão para 1 litro de água, tá? Mas tem uma curiosidade aqui. O limão, se você espremer meio limão, o que acontece? Você vai deixar a outra metade para você espremer depois. Só que se você esperar depois de 10 minutos, o que vai acontecer? E perder toda a propriedade do limão. Então, por isso que não pode esperar mais de 10 minutos depois que você corta o limão, tá? Então, assim, esprema já um limão para 1 litro e vai bebendo durante o dia. É uma ótima recomendação, tá bom? E a receita de água com sal integral, tá? Gente, não pode ser refinado. E se você vê lá, sal integral refinado, não pode ter refinamento no sal, porque todo o processo de refinamento ele vai tirar um pouco dos nutrientes aí do sal, tá bom? Então tem que ser o sal integral, o sal do Himalaia, o sal marinho, também ele é muito bom. Então o que você vai fazer? Meia colher de café
A colher de café é aquela bem pequenininha, gente. Tudo que é em excesso faz mal, então tomem cuidado. Meia colher de café para 1 litro de água. Então, assim, você fala, nossa, mas só isso já é o suficiente para o seu organismo absorver todos os minerais que esse sal contém. Então, é meia colherzinha só de café, que ele equivale a 1 ml, tá? Meia colherzinha de sal integral para 1 litro de água, tá bom? Então, façam isso e vocês vão ver a diferença no seu organismo.